Boa tarde mais uma vez para a Igreja de Jesus Cristo, aqueles não apenas que compõem a nossa querida Vila Pinheiro, mas a todos que compõem a Igreja de Jesus Cristo nesta face da terra. Aqueles que estão me ouvindo, aqueles que tiveram a paciência de me ouvir, nós estamos dando início a mais um momento de reflexão para essa sexta-feira. É feriado hoje. Você se deu conta disso? Você que está em casa de recesso, de isolamento, você se deu conta de que hoje é feriado? Hoje é sexta-feira, chamada Santa, o dia do julgamento, do martírio de Jesus perante os seus julgadores. E nós estamos começando esse programa e vamos ouvir, sim, uma música muito conhecida, é um clássico, né? É um clássico da música evangélica, Calmo, Sereno e Tranquilo, pelo Grupo Elo, saudosíssimo Jairinho Gonçalves, né? Vamos colocar para você ouvir, para nós meditarmos e cantarmos juntos, quem souber, não é? Quem lembrar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com
Recordou? Gostou? Essa é a nossa adolescência e início de mocidade lá em Tupã. Cantávamos muito, né? Eu queria falar hoje a respeito de um tema que eu gosto muito. Eu posso até titular, não gosto muito de titular as minhas reflexões, não, mas eu posso titular Comprometido com Deus, comprometido com a sua igreja. E posso dizer para você que tem me feito muita falta a comunhão com os irmãos na igreja, aquele abraço, o afeto, o carinho. E é o que eu mais sinto falta durante esse período que nós estamos de castigo em casa, né? Mas tem outras coisas também que do dia a dia que a gente anda sentindo falta. Do meu dia a dia, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Eu não sou o único também, né? Eu gosto muito de futebol. E não é só porque eu torço pelo melhor time do mundo, o Corinthians, não, mas eu gosto de futebol bem jogado, né? Eu gosto do futebol gostoso de se ver, né? Tanto que eu tenho assistido e tenho gostado muito do Flamengo ultimamente. Talvez porque ele esteja sendo dirigido por Jesus, né? Ouvi de alguém, eu não me lembro quem, que Jesus Cristo não gostava de futebol, não. Ele teria falado por diversas vezes em parabola, teria mandado retirar as traves, lavar as redes, mandou que todos sentassem no gramado e chamou o juiz de iníquo. Mas apesar de sempre ter gostado muito de futebol, em nenhum momento da minha vida eu fui capaz de deixar de estar na igreja para assistir uma partida de futebol no meu time, ainda que fosse uma final de campeonato. E o que eu queria exatamente falar sobre isso, que muito embora nós gostemos das coisas, né, que acontecem por aí, por esse mundo, mas nada que acontece por aí pode superar o nosso compromisso com Deus. Eu falava recentemente com um jovem nosso aqui, casado, mas jovem. Não vou falar o nome dele, não vou falar nenhuma impropriedade, mas ele disse para mim, numa das últimas conversas que nós tivemos antes do batismo, ele disse: pastor, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Eu gosto muito de pagode. Aí eu virei para ele e falei: quase que eu digo o nome. Falei: eu tenho que te confessar uma coisa também. Eu gosto muito de rock. Gosto muito de rock. Aí eu disse: o rock, não esse moderno, Guns N' Roses, as coisas, mas o mais antigão, né? Eu falei: eu gosto muito, mas o que a gente tem que fazer não é desgostar agora das músicas do mundo. Falar assim: agora eu não vou ouvir mais música do mundo. Bom, eu não estou em Marte, eu tenho que ouvir música aqui do mundo. Então, eu digo o seguinte: apesar de tudo isso, eu não deixo absolutamente, nunca deixei que nada que pudesse me tirar da igreja, por mais que eu gostasse. Então, nada pôde me tirar até agora das coisas da igreja, do meu compromisso com Deus. E é sobre isso que eu quero falar exatamente. Talvez seja o grande fator de afastamento das pessoas da igreja. As pessoas se afastam da igreja exatamente porque elas não conseguem se desligar das coisas do mundo. E aí acabam deixando os trabalhos da casa de Deus. A igreja de Deus passa a ser o segundo, terceiro, quarto item, talvez, de importância na vida da pessoa. Aí eu falo: eu não vou à igreja hoje porque eu tenho um aniversário para ir, eu tenho que estudar para uma prova no dia seguinte, eu tenho que ir ao cinema com meu namorado ou minha namorada, hoje é o capítulo final da novela, eu vou fazer uma faxina lá em casa, eu tenho que botar meu sono em dia, o senhor sabe que eu estou muito cansado, e por aí vão as desculpas, né? E essa negligência se reflete também até, inclusive, na fidelidade. Quantos deixam de dizimar ou ofertar naquele mês e talvez em outros também vão deixando porque eu fiz uma dívida muito grande, pastor, eu não posso agora dizimar, eu tenho que pagar minha dívida. Eu quero economizar, pastor, para comprar um carro novo, né? A igreja já tem arrecadado bastante, eu vi isso. A igreja já tem arrecadado bastante, pastor, e o meu R$ 1 que eu dou não vai fazer falta. Aliás, falando nisso,
Tem uma anedota metafísica, né, que retrata muito bem isso. 3 notas de real se encontraram. A de 50 perguntou para a nota de 100, por onde você anda? Aí a de 100 respondeu, eu tenho ido aos cassinos, às corridas de cavalo, aos teatros, tenho me hospedado em grandes hotéis. E imediatamente ela perguntou a de 50 também por onde que ela andava. E ela disse, estou indo nos supermercados, estou indo nas lojas, nas lotéricas, nos circos. E as duas juntas olharam para a nota de R$ 1 e perguntaram, e você, R$ 1, por onde você tem andado? E aí ele respondeu e disse, em primeiro lugar, a paz do Senhor. Era a única que ia para a igreja. Então, queridos, eu quero salientar que o que me deixa sem entender na nossa reflexão dessa tarde é como é que alguém que se diz cristão e dizendo-se assim, mal frequenta a igreja. Não há dúvida de que muitos crentes sinceros, sim, enfrentam dificuldades em assistir às reuniões da igreja, muitas vezes até para participar ativamente dos trabalhos regulares, e isso muitas vezes também caracteriza-se ativismo, e a gente também tem que ver que essa motivação não é correta. Mas o curioso é que quando nós tomamos conhecimento da ausência de certos irmãos dos trabalhos da igreja, as justificativas elas são muito semelhantes. Quando não estão enfermos, estão trabalhando, o corre-corre das atividades seculares, enfim, estão sempre muito ocupados. Eu me lembro das palavras de um pastor presbiteriano, pastor Vadislau, que escreveu num boletim o seguinte, não é difícil encontrar motivos para explicar como as pessoas são tão ocupadas e não podem ir à igreja. Ainda bem que existe um grupo de crentes desocupados que nunca deixam a peteca cair. Essa falta de compromisso com a igreja me leva, assim, a refletir sobre a grande ceia descrita por Jesus lá em Lucas 14, de 15 até 24. Todos aqueles que foram convidados a participar da ceia tinham uma desculpa, e boa. Ninguém se disponibilizou ao convite tão valoroso que foi feito para cada um deles. Uns hoje se desculpam até em não aceitar a Cristo, outros se desculpam em não fazer nada para Deus. Tem uns até que vão dizer que participam dos cultos, mas são tão falhos que se vai num culto hoje, leva 2, 3 semanas para aparecer no próximo. Não é? Como se estivesse fazendo um grande favor para aquele que deu a própria vida por amor a cada um de nós. Guarde isso, meu irmão. A fidelidade e o comprometimento devem ser parte inerente do caráter de todo cristão. E isso não é somente em palavra, não. Isso tem que ser na prática. Por último, eu tenho ouvido alguns dizerem também que o meu compromisso é com Cristo, não com a igreja, com as pessoas. Eu digo, aquele que não é capaz de caminhar junto com outros na igreja, dificilmente será capaz de caminhar em obediência à palavra de Deus. Se o crente não se compromete com a sua igreja, com seus irmãos no Senhor, provavelmente não terão seriedade no seu compromisso com Deus. Reflita. Se você é assim, se você se comporta desta forma, olha, reflita bem. Pare, pense. Se você é assim. Se você não for, tome essa reflexão apenas como uma prevenção. Mas para você, eu deixo a leitura bíblica agora para o final. Ela se encontra em João 4, 23 e 24. E eu vou ler para você. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai quer que o adorem.
que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa encontrar eco no seu coração. Antes de orarmos, eu gostaria de dizer que hoje é aniversário do meu querido pastor Leopoldo de Souza Rodrigues, que agora está lá em Santa Catarina, lá em Navegantes, talvez não esteja podendo dar aqueles passeios, né, na orla, não sei como é que está lá, mas está numa cidade muito bonita, muito gostosa, e nós daqui mandamos o nosso abraço apertado para o pastor Leopoldo neste dia tão especial da sua vida. Que Deus o abençoe grandemente, pastor Leopoldo, a quem nós devemos muito aqui na Igreja Batista em Vila Pinheiro. Vamos terminar esse momento, vamos orar, como sempre fazemos. Pai de amor, de infinita bondade, nós o santificamos o teu nome nesta hora, ó Deus, na certeza de que tu estás com os teus ouvidos atentos às orações que fazemos aqui deste lugar. Ó Deus, nós te pedimos que tu estejas com tua mão santa poderosa cobrindo toda a tua igreja, todos os teus servos, todos aqueles que proclamam o teu nome, todos aqueles salvos remidos do seu sangue, e que este dia, esta sexta-feira chamada Santa, ó Deus, nós possamos, ó Deus, relembrar o teu martírio na cruz do Calvário por cada um de nós. Éramos nós que deveríamos estar lá naquela cruz. E tu tomou o nosso lugar para que nós não passássemos por todo aquele sofrimento, mas que tu compraste cada um de nós com o sangue que tu verteste na cruz do Calvário. Ó Deus, sê com cada um dos membros da tua igreja, mantendo-nos, ó Deus, em comunhão contigo, através das leituras, das orações, das redes sociais que nos ajudam tanto neste momento de recesso. Ó Deus, nós te pedimos que tu estejas abençoando cada um, fazendo com que aqueles que estejam enfrentando talvez dificuldades neste momento tão difícil, porque passa a tua nação, a nação do Brasil. Ó Deus, nós te pedimos que tu estejas entrando agora com provisão nos lares dos nossos irmãos. Aqueles que estão enfrentando essa dificuldade, ó Deus, estão precisando do que é básico para a sua alimentação, que nós estejamos atentos como igreja e possamos atendê-los, ó Deus, nas suas necessidades. Ajuda-nos para que possamos servi-los, ó Pai, dignamente como igreja a cada um dos nossos irmãos. E, ó Deus, guarda os nossos queridos também, os nossos parentes, os nossos queridos, onde quer que eles se encontrem. Dê a eles, ó Deus, a mesma alegria que estamos sentindo na tua presença. Nós te oramos por tudo, agradecidos sempre no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém. Ó Pai, nós estamos encerrando esse momento e queremos dizer a você que amanhã, sábado e domingo, nós estaremos com as nossas reflexões voltadas para estes dias que representam o sofrimento de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E pode ser que até para domingo a gente possa experimentar alguma novidade. Falávamos aí com a nossa irmã Daniele, e talvez haja alguma possibilidade de alguma intervenção, talvez ao vivo. Como é que é? Surpresa, novidade, surpresa para você, surpresa para cada um de nós. Fiquem com Deus e aproveitem o feriadão para ficar em casa.